Voltamos a apresentar Eleições 2016. É a Difusora, acompanhando toda a movimentação política de Franca e região. Difusora. Vamos apresentar a Sabatina com o candidato a prefeito do PSOL, Tiago Rodrigues. O programa está sendo transmitido ao vivo, direto do auditório Jornalista Correia Neves, na sede do GCN. Neste terceiro serão abordados assuntos específicos relacionados à trajetória e a projetos do plano de governo do candidato. Começamos com Edson Arantes. Candidato, o senhor tem dito que é o candidato com menos recursos financeiros para a campanha. Inclusive, ainda não declarou gasto nenhum, né? Seu recebimento de recursos até o momento, segundo o TSE, é zero. O senhor tem centrado seus esforços na divulgação online e também em redes sociais. Não participa da propaganda no horário eleitoral gratuito. O senhor acredita que, mesmo sem dinheiro e sem fazer uma campanha expressiva, conseguirá ser eleito ou entrou na disputa para marcar posição? Seguinte, Edson, obrigado por essa pergunta. De tudo porque o nosso programa eleitoral não está indo ao ar. Porque os programas foram gravados, tanto que estamos disponibilizando eles via internet, foram editados, foi feito bonitinho. Só que, assim, para levar o programa eleitoral tem que ser numa fita chamada XDCAM. E a passagem dos programas para essa fita, ela é muito cara. Ele é um recurso que nós realmente não temos. Inclusive, é um modelo extremamente obsoleto, né? Porque ainda nós temos a mídia digital que está aí e esse modelo XDCAM é um modelo analógico. Então, é por isso que nossa propaganda não está indo ao ar, porque nós não temos recurso para que o programa vá ao ar de fato, assim. Então, e nós acreditamos muito na audiência da internet, né? Porque, de fato, assim, a internet tem um alcance cada vez maior e a internet é uma importante arena de debate político. Então, nós acreditamos, sim, não é uma campanha só para marcar posição, nós realmente queremos ganhar acima de tudo. Igual tem muito candidato aí cantando vitória até, inclusive durante a convenção, já está cargo. Eu não tenho essa questão. Eu acho que nós vamos fazer campanha dia a dia, hora a hora, olho no olho, e nós achamos que nós somos capazes, sim, de sermos eleitos. E se não ser eleito, pelo menos, de mostrar que o nosso projeto tem amplo apoio popular e que, assim, ajude a organizar o povo. Convicção que nós vamos cumprir um belo papel nessa eleição, como já estamos cumprindo. Tiago, uma das suas propostas no plano de governo que o senhor entregou à Justiça Eleitoral é a implantação do IPTU progressivo. A administração anterior do Gilmar Dominis tentou colocar essa ideia em prática e não conseguiu. Como que o senhor acredita que vai conseguir fazer isso agora e como é que seria esse IPTU? Muito bem. Então, o IPTU progressivo ela não seria uma legislação inventada agora. Você tem o IPTU progressivo já respaldado pelo Estatuto das Cidades, ok? E também está respaldado também ao plano diretor que tem vigência até o dia de hoje. O que é o IPTU progressivo? É que a principal função da propriedade é ela ter uma função social. O que seria essa função social? A propriedade tem que cumprir alguma coisa para a sociedade. A propriedade tem que ser pode ser um comércio, pode ser um lugar de moradia, pode ser uma horta comunitária. Ela tem que servir à comunidade de alguma forma. Terrenos parados e casas sem gente, eles não cumprem a função social. Então você tem esse dispositivo que pode aumentar progressivamente o IPTU dessas áreas, a chegar a um ponto que, além de aumentar a arrecadação do município, inclusive com esse aumento dos recursos do município, nós poderíamos amenizar vários problemas orçamentários da cidade. Além disso, também, nós vamos fazer uma coisa que é fundamental aqui na cidade de Franca, que é combater a especulação imobiliária. O preço dos aluguéis, o preço dos terrenos subiu de maneira vertiginosa nos últimos 10 anos. Se eu não me engano, nos últimos 4 anos, por exemplo, terrenos em regiões que não são nem das regiões próximas ao centro, mas nas regiões periféricas, custaram mais. Então, é possível fazer isso, porque tem respaldo da lei, tanto municipal quanto da lei estadual, quanto da lei federal. Basta ter vontade política para isso. Mas como que o senhor vai fazer isso? Quem que vai pagar esse imposto? Quanto será? Não é aumentar ainda mais a carga tributária da cidade, que já passa por uma crise? De jeito nenhum. Haja vista que, por exemplo, essa medida, na verdade, ela visa o quê? É combater a especulação imobiliária, inclusive o preço dos aluguéis. Para você ter uma ideia, Priscila, nós temos aproximadamente 15 mil pessoas que estão na condição de sem-teto. O que é o sem-teto? É a pessoa que gasta mais do seu orçamento familiar, mais da metade do seu orçamento familiar com preço de aluguel. A partir do momento que você começa a taxar mais
essas residências que não cumprem a função social, você acaba tendo que obrigar com que o mercado diminua o preço dos aluguéis. Isso faz com que a vida do povo fique mais barata, inclusive. Isso é querer combater interesses. Isso é querer combater o interesse dos poderosos da cidade. Porque nós conseguimos achar um levantamento que nós temos aproximadamente 20 mil imóveis vagos aqui na Cidade Franca. E 15 mil. É aquela coisa. Sem gente e tanta gente sem casa. Isso tem que ser mudado. Tiago, a sua candidatura não conseguiu o apoio de outros partidos. O pessoal caminha sozinho na campanha eleitoral. O senhor não tem um histórico político. Como o senhor espera conseguir aprovar seus projetos, como o IPTU progressivo, na Câmara de Vereadores? O senhor não tem hoje uma base aliada. O IPTU progressivo, repito, ele já está respaldado pela legislação municipal, pelo plano diretor. Sobre a questão de apoio aos outros partidos, a única aliança que nós buscamos fazer alianças programáticas, porque geralmente essas alianças elas são feitas apenas para buscar tempo de TV e também para buscar apoio político no governo. Por exemplo, você faz uma mega coligação de 7, 8 partidos, por exemplo, e depois que você é eleito, você tem que colocar todas as pessoas desses partidos para dentro da prefeitura. Inclusive, uma das medidas, isso faz com que o prefeito ele fique muito vulnerável em relação à sua base aliada. Nós queremos fazer com que, de fato, seja o melhor para a Cidade Franca. E só uma candidatura que seja com um projeto político claro, que vai ser capaz, por exemplo, de cortar cargos comissionados, por exemplo. Nós queremos fazer isso, porque nós achamos que o comissionado, muitas das vezes, ele cumpre a função apenas de ser cabide de emprego. Nós achamos que quem tem que ocupar os maiores cargos da Cidade Franca são servidores públicos que são de carreira daquelas áreas. Por exemplo, a Indef, por exemplo, tem que ser engenheiro, tem que ser arquiteto, não tem que ser o candidato a vereador que foi derrotado e quer um espacinho no governo. Em relação às alianças, a única movimentação que nós fizemos nesse sentido, que nós achamos que temos uma identidade, é com o Partido Comunista Brasileiro, que é do historiador Tito Flávio Bellini, que foi candidato em 2008. Só que, infelizmente, o PCB ele não está com seu registro regularizado aqui na Cidade Franca. Então, essa aliança formal não foi possível de ser feita, mas o PCB está apoiando nós. Porque, acima de tudo, o que mais nos interessa não é ter o apoio dessas legendas todas de aluguel. Isso não nos interessa. O que nos interessa, de fato, é ter o apoio do povo. E a nossa relação com o Legislativo não vai ser uma relação de toma lá da cá e da negociata. Eu te dou o cargo e você vota no meu projeto. Porque isso é a origem, inclusive, de vários escândalos de corrupção que nós estamos vendo aí. O que nós queremos fazer, de fato, é ter uma relação republicana com a Câmara dos Vereadores. Então, é importante, sim, que você, eleitor, vote bem no vereador e que ele, acima de tudo, vote nos bons projetos da cidade. Nós somos radicais, Edson. Muita gente está falando que eu sou muito radical. Realmente, eu sou radical no sentido da palavra, que radical quer dizer ir à raiz do problema. Mas nós não somos intransigentes. Nós vamos debater com todo mundo que quiser discutir a cidade. A gente vai discutir, sem o toma lá da cá e discutir. Mas, Thiago, você precisa de apoio. O discurso é bonito, a gente fala que a gente não vai radicalizar, que você não precisa do toma lá da cá, mas ninguém governa sozinho. Você sabe disso, ninguém governa sozinho. E algumas medidas do Executivo precisam, sim, da aprovação do Legislativo. O pessoal, se eu não estou muito equivocada, tem apenas um candidato a vereador. Como é que o senhor pretende conseguir essa governança, vamos dizer assim, se o senhor não faz acordo, se o senhor não pede apoio? Em primeiro lugar, eu tenho uma convicção muito grande, Priscila, que sempre quando o povo pressiona, os vereadores eles votam mesmo contra a vontade e contra o interesse deles. Eu posso dar como exemplo, por exemplo, que eu estive junto ao pessoal, que foi em relação ao aumento do número de vereadores, por exemplo. Que era matéria dada, que quase todos os vereadores iam votar a favor do número todos os vereadores iriam votar nessa medida, só que a população foi lá no plenário da Câmara e pressionou bastante mesmo, e fez com que mudasse voto. Tanto é que esse projeto foi recusado por unanimidade. Eu tenho certeza que quando ter um projeto popular que faça com que a população seja beneficiada, eu tenho certeza absoluta que a organização organizada, ela pode lotar aquele auditório da Câmara e possa fazer com que as medidas passem. Porque não há nada que mais gere medo aos poderosos do que o povo organizado. Tiago, quantas vezes você viu aquele auditório lotado? Quantas sessões tem por ano da Câmara Municipal e quantas vezes você teve esse auditório lotado, como o senhor falou?
Porque a Câmara não aprova nenhum projeto de cunho popular. A Câmara vai discutir... Lá se discute nome de rua, lá se discute outros assuntos que não interessam tanto ao povo francano. Então, assim, eu vi algumas vezes a Câmara lotada assim, como, por exemplo, Algumas vezes. Quando, inclusive, foi votado pauta popular importante para a cidade. Quando se tem a pauta popular importante para a cidade, o povo vai. Mesmo... O Executivo não controla a pauta. Quem controla a pauta é o Legislativo. Não importa, mas desde que, a partir do momento que se faça a pressão, o Legislativo ele cede às pressões do povo, porque assim como o prefeito ele tem que ser mais exposto, até mesmo para ele ceder às pressões do povo, a Câmara dos Vereadores também é capaz disso. Inclusive, toda vez que se votou o projeto popular na Câmara, votou 5, 6 e sempre, mas aquela Câmara lotou de fato. Vide, por exemplo, as últimas greves de servidores por ano, nós tivemos várias sessões que foram super lotadas. Candidato, o senhor também defende a criação de uma empresa municipal de coleta de lixo para fazer a coleta seletiva na cidade. O senhor tem ideia de quanto deve custar uma empresa desse porte? E o que faria com os contratos de lixo que estão em vigor com o município, contrato este que, aliás, acabou de ser renovado? Primeira questão, é importante falar que a Lei de Resíduos Sólidos, que deveria ter sido aprovada até 2015, ela até agora não foi sequer votada na Câmara dos Deputados. Da Câmara dos Vereadores, perdão. Sobre essa questão, nós pensamos assim que nós temos que fazer um trabalho junto às cooperativas que cuidam da coleta seletiva do lixo, porque é um assunto estratégico, é um assunto que diz respeito ao meio ambiente da cidade, porque se nós sabermos, por exemplo, fazer a coleta seletiva e reciclar, por exemplo, nós vamos, inclusive, ajudar na preservação do planeta, então é uma pauta muito estratégica. Quanto a isso, nós técnicos, por exemplo, nós vamos ter uma equipe gestora, igual eu falei, realmente, a Priscila, Priscila e Edson tem toda a razão quando fala que eu não vou governar sozinho, mas depende de quem você escolhe para governar junto contigo. Por exemplo, nós temos várias entidades que fazem trabalho nesse sentido, que fazem trabalho de coleta seletiva, que fazem trabalho no campo da revitalização ambiental, e esse projeto, na verdade, seria um pensamento de uma estruturação a longo prazo, tentar buscar o recurso junto ao BNDES. Então, o senhor manteria o contrato que está em vigor da coleta de lixo atual? Nós analisaríamos, faríamos uma auditoria, se ele estivesse tudo ok, continuaria, mas se não tivesse tudo ok, nós iríamos junto à Justiça para tentar cancelá-lo. Mas aí eu teria um contrato que eu, a princípio, não conheço. O senhor também afirma no seu plano de governo que a geração de emprego será um dos grandes desafios para quem for assumir o comando da cidade. O senhor promete em seu plano que investir na geração de empregos e eu quero saber de que forma o senhor fará isso e quanto o senhor deve investir nessa geração de empregos. Em primeiro lugar, assim, a geração de empregos está muito relacionada à política que é chamada de macroeconômica do país. Respeito a duas coisas básicas, que a primeira coisa é a taxa de juros e a segunda questão é a taxa de câmbio. Eu não vou entrar em mais miudeza sobre esse assunto, porque é um assunto um tanto complexo e tomaria muito tempo. Mas o que a prefeitura pode fazer? Ela pode dar mais qualificação profissional a quem está aqui em Franca. Inclusive incentivar, por exemplo, a montagem de incubadoras, que são empresas do ramo de tecnologia que podem gerar outras empresas. A prefeitura ela é capaz de fazer isso, não teria quase custo algum. Bastaria que ela fizesse convênios junto às universidades. Por exemplo, nós temos 4 universidades aqui em Franca. Aliás, 5 universidades aqui em Franca. Nós temos a Unesp, nós temos a Unifran, nós temos a FATEC, a FDF e a FACEF. E a prefeitura faz poucas parcerias com essas universidades. Porque a universidade ela tem o seu chamado tripé, que é a pesquisa, que é o ensino e a extensão. Infelizmente, a prefeitura faz poucas parcerias com as universidades para o desenvolvimento de políticas públicas. Por exemplo, tem alunos da FATEC, por exemplo, que desenvolveram até um aplicativo de administração da cidade, que bastaria com que qualquer cidadão que fosse cadastrado no aplicativo tirasse uma foto, por exemplo, de um poste queimado, por exemplo, isso cairia direto no banco de dados da prefeitura. Então, existe muita gente competente trabalhando. Nós temos muitos talentos aqui na cidade de Franca e que não são aproveitados. Por quê? Porque nós temos uma gestão autoritária, truculenta e que não quer o diálogo. Ela quer o diálogo apenas com seus amigos. Candidato, em seu plano de governo, ao falar de direitos humanos, o senhor também afirma que o enfrentamento à opressão de gêneros em todas as suas manifestações é fundamental. O que exatamente seria esse enfrentamento? O enfrentamento é uma pauta civilizatória. É o respeito, porque nós, como seres humanos, nós somos todos diversos. Todos aqui que estão nessa sala são diferentes. E todos que estão ouvindo a nossa sabatina agora são diferentes.
E por isso mesmo nós temos que ter o respeito à diversidade, nós temos diversas formas de amar, diversas maneiras de ser. E só que, infelizmente, nós temos uma cultura ainda muito arcaica nesse sentido. Voltada para o homem, ela é voltada mais para a heteronormatividade, ela é uma cultura machista, homofóbica, e nós temos que mudar isso de fato. E fazer esse enfrentamento é através, primeiramente, da educação do povo, através de campanhas, porque essa população ela é invisível à sociedade, só que ela está aí. Eu acho que essa população ela tem que ser agregada. Nós queremos e fazer o enfrentamento, acima de tudo, é o quê? É incluir essas pessoas à lógica da cidade, porque o nosso slogan é a Franca das Pessoas. E quando eu falo a Franca das Pessoas, é para todas as pessoas, não apenas aquelas que são aceitas socialmente, mas todos que vivem nela. Muito obrigada, candidato. Desta forma, nós chegamos ao final deste terceiro bloco. No próximo e último bloco, nós teremos as perguntas enviadas pelos ouvintes, leitores e internautas. Voltamos daqui a pouquinho. Eleições 2016. O GCN tem um lado, o lado do eleitor. Difusora está apresentando Eleições 2016.